Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui, né? A segunda parte da nossa aula. Bom, então, nós estávamos falando, né, sobre o processo de leitura, de escrita, né? E tudo isso aí vem, né, envolve o quê? A partir de textos, né? E, ao falar de textos, né, nós sabemos que há tipos, né, e gêneros textuais. E qual que é a diferença, né, entre eles? Bom, os tipos textuais, eles estão relacionados em a questão da estrutura do texto, como o texto se apresenta, tá? Então, esses são os tipos textuais existentes. O narrativo, né, que apresenta um relato, seja real, fictício, a presença de narradores. Descritivo é aquele texto que vai descrever algum lugar, alguma pessoa, um objeto, acontecimento. O expositivo é aquele texto que expõe ideias, né, apresenta uma explicação. O argumentativo é aquele que apresenta, né, e defende uma opinião, um ponto de vista. E o injuntivo é aquele texto que vai apresentar uma instrução ou uma ordem. Os gêneros textuais cumprem uma importante função social quando o assunto é comunicação. Embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-los. Alguns gêneros textuais são receita, bula, notícia, fábula, conto, artigo de opinião, crônica, entrevista. Bom, então, sim, são infinitos os gêneros textuais, diferente do tipo, né? Porque o tipo só a forma como ele vai se apresentar em relação à estrutura. Agora, os gêneros textuais, eles vêm a cumprir um papel na sociedade, atender uma necessidade. Então, assim, eles vão apresentar, cada gênero tem uma característica específica, tá? Nós podemos pegar vários gêneros que pertencem à narração, narrativos, são tipos narrativos, né? Mas cada gênero tem uma coisinha diferente, tem uma função diferente. Nesse quadrinho aqui, né, eu associei aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, alguns gêneros textuais, né, ao tipo textual, tá? Então, por exemplo, o tipo narrativo são, né, aqui os gêneros conto, crônicas, biografia. Expositivo são as reportagens, notícia, resumo, artigo científico. O descritivo, relatórios, laudos. Injuntivo, receitas, manual de instruções. E argumentativo, né? São alguns gêneros textuais que são argumentativos, artigo de opinião, editorial, né? E esses artigos de opinião editorial a gente encontra dentro de jornais, né? Bom, então, falando em gêneros textuais, né, não podemos deixar de fora em Bakhtin, né? Quem foi Bakhtin? Bakhtin, ele foi um filósofo e um pensador russo, tá? E o cunho dos estudos dele é a linguagem, né? Ele era um pesquisador da linguagem, e para o Bakhtin, os gêneros, né, discursivos, gêneros textuais, eles são tipos relativamente estáveis de enunciados e possuem infinitas variedades, tanto quanto são inesgotáveis as atividades humanas. Ou seja, para Bakhtin, gente, os gêneros textuais, eles, a função deles é atender alguma necessidade humana, tá? Então, por exemplo, o ser humano tem a necessidade de se alimentar. Então, para isso, né, ele precisa de receitas culinárias. Na necessidade de comunicar com o outro, né? Então, surgem os gêneros diálogo, e-mail, mensagem, né, bilhete, carta, né? Então, para, né, cada atender aí as necessidades dos seres humanos é que existem os gêneros textuais e eles são, segundo Bakhtin, inesgotáveis. Então, não há como a gente contar, né, por exemplo, quantos gêneros textuais existem, né? E os gêneros textuais também, eles, né, como atendem nossas necessidades, eles acompanham, por exemplo, a evolução da tecnologia, né? Então, surgem novos gêneros textuais, né, a cada tempo, né, do ser humano. Eles são inesgotáveis.
né? A gente pode dizer, só existem esses gêneros textuais, pronto, acabou. Não. Eles, né, os gêneros textuais, junto com a evolução ainda da humanidade, eles também vão se modificando, vão surgindo outros gêneros textuais. A escrita e a produção de textos. Segundo Vygotsky, a aprendizagem da linguagem escrita depende de um exercício artificial que requer atenção e esforço, tanto do educador quanto do educando. Nesse processo, o professor é portador do conhecimento da escrita, sendo o próprio quem ensina a criança a desenhar letras e construir palavras. Os estudos de Vygotsky e Luria apresentaram os elos genéticos entre gesto, brincadeira, desenho e escrita. Esses elos indicam que há possibilidades para se pensar no curso do processo de aprendizagem da linguagem escrita em instruções educativas, o desenho e a linguagem escrita, né? Então, o Vygotsky vai apresentar aí, né, um estudo, um trabalho, né, relacionado aí à questão da escrita, né, está relacionado aí à questão do desenho, tá? Antes mesmo de compreender o sistema de escrita, as crianças já são capazes de diferenciar e reconhecer os gêneros textuais. Isso aqui, gente, entra naquela questão do letramento, lembra? Então, às vezes, antes mesmo da criança, né, ter acesso em compreender o sistema de escrita ali, né, da formação das palavras, ela já é capaz de entender e reconhecer os gêneros textuais, né? Ela já é capaz de entender aí a diferença de uma história em quadrinhos para um anúncio, né? Para um folheto de supermercado, por exemplo. Continuando aqui, o trabalho com gêneros textuais na educação infantil pode modificar as práticas mecanizadas tradicionais, tornando as práticas de ensino mais significativas. Para isso, também é importante que os professores adiram à formação continuada para que suas práticas de ensino possam apresentar maior qualidade e segurança sobre os temas abordados. Então, aqui, né, conclui-se o que nós já vimos falando lá na última aula, né, que é a questão de dar significado ao aprendizado, né, a tudo que você apresenta ali para os seus alunos, ao conteúdo, né, dar significado, né, colocar dentro de um contexto. Bom, então, bons estudos, até a próxima aula. Não deixe de realizar a leitura na apostila e de realizar os exercícios. Um abraço e até mais.